conversando com as pessoas que estavam nesse local, com algumas pessoas, falando do tempo que nós temos vivido nos dias de hoje, tá? E falando também de como nós temos vivido nesses dias, tá? Diante das situações, diante das circunstâncias. E uma coisa que tem me chamado muita atenção não só durante a conversa nessa visita, mas também em outros momentos, é assim que nós temos encontrado muitas pessoas que têm uma experiência com o Senhor, que têm uma trajetória com o Senhor e que têm estado desanimados diante das circunstâncias das coisas que têm acontecido nos dias de hoje, das manifestações de pessoas que falam em nome do Senhor e que muitas vezes têm colocado na vida dessas pessoas um peso que tem feito com que essas pessoas estejam decepcionadas. E o interessante é que, conversando com algumas dessas pessoas, elas têm assim, demonstrado em palavras, né, uma vontade de não se comprometer. E isso, de uma certa forma, entristece o nosso coração, porque o Senhor, Ele disse que em todo o tempo nós teríamos dificuldades e que nós teríamos aflições, e Ele fala, tem de bom ânimo, né? Até o Vinícius estava falando aqui dessa palavra, né, do ânimo, e porque eu venci o mundo. Jesus, Ele pega e fala isso diante das circunstâncias. E eu tenho comigo que ninguém sofreu mais decepção do que Jesus. Porque a vinda de Jesus, ela foi anunciada muitos anos antes. Aliás, desde o Éden a vinda de Jesus foi anunciada. Então as pessoas na congregação, as pessoas na sinagoga, elas estavam sabendo que Jesus viria. Elas tinham a informação. E quando Jesus vem, muitos não se identificam com Ele. E muitos daqueles que estavam na sinagoga, muitos daqueles que estavam na congregação, não se identificam com Ele. Então eu acho que isso é uma decepção. Seria uma decepção para Jesus. Mas Jesus, Ele tinha entendimento daquilo que era a missão dele, daquilo que era a vocação dele. E por causa disso, ele foi vencendo dia a dia. E é assim que nós precisamos ser. Nós precisamos vencer dia a dia. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Tá? Mas nós precisamos vencer. Então eu quero animar vocês diante das circunstâncias, diante dos desafios que você encontra pelo caminho, a olhar para Jesus. E quando você se sentir fraco, então saiba que aí é o local que o Senhor vai se manifestar com força. Permita que o Senhor se manifeste na sua fraqueza. Não espere estar forte, né? Porque às vezes as pessoas, elas também estão enganadas, que elas pensam que não, eu preciso estar forte. Não. Você precisa estar disponível para que o Senhor se manifeste na sua vida. Isso vai acontecer na sua fraqueza. Isso tem acontecido na minha vida, na minha fraqueza. Aqui no capítulo de Gênesis 24, fala de um momento na vida de Abraão.
Eu já compartilhei em outra ocasião esse texto com vocês, mas eu quero compartilhar mais uma vez, pensando junto com vocês, aquilo que é um compromisso de um servo com o seu Senhor. Então aqui fala que Abraão já era velho e adiantado em idade, e o Senhor havia o abençoado, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irá à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a essa terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então aqui, nesse texto, é o diálogo de Abraão com o servo, com alguém que lhe servia há muito tempo, alguém que era comprometido com ele, alguém que tinha uma caminhada e uma trajetória com ele, alguém que conhecia quem era Abraão, alguém que conhecia as promessas de Deus na vida de Abraão, alguém que também usufruía das bênçãos de Deus por causa de Abraão. E então, no texto fala que Abraão pede para que ele faça um juramento, para que ele cele um compromisso de fidelidade com ele. Ainda que porventura Abraão viesse a faltar, ainda que porventura Abraão viesse a morrer, ele passa para aquele homem uma missão e a orientação de como precisava ser feito. E é interessante a descrição desse homem, a descrição que é feita no texto a respeito desse homem. Fala que esse homem era o que tinha a palavra final na casa de Abraão em relação a todas as coisas. Fala que esse servo, embora ele fosse servo, ele era uma pessoa que ele tinha uma grande responsabilidade. Ele era uma pessoa de confiança. Ele era alguém que realizava. Ele era alguém que estava comprometido com aquela casa. E eu quero trazer uma identificação desse homem comigo e com você. O Senhor confiou a nós uma missão. O Senhor, Ele confiou uma grande missão a nós. E Ele olha para nós e Ele vê em nós capacidade, condição. Ele olha para nós e vê condição. E aí então Ele gera em nós capacidade. Mas Ele pede
Abraão pede que esse servo tenha com ele um compromisso de fidelidade. Muitas vezes nós queremos receber as coisas. Muitas vezes nós queremos participar das coisas. Mas às vezes nós temos uma dificuldade com o compromisso. Por quê? Porque como esse homem, nós pensamos, nós apresentamos as nossas limitações. Esse homem, ele pega e fala para Abraão: mas e se eu for lá e não der certo? Aquilo que o Senhor está pedindo, e se eu for até lá e não for possível? Isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte da nossa natureza. Nós nos apresentarmos, nós, diante da situação, nós falarmos que talvez não dê certo, talvez a gente não consiga fazer. E aí então, eu acho interessante, né? Eu tenho uma identificação pessoal até com esse servo, né? Que aí a gente pega e ainda dá uma alternativa. Se não der certo, eu tenho uma ideia. Eu posso levar Isaac para lá. E às vezes nós somos assim no dia a dia. Nós recebemos uma missão. O Senhor tem um compromisso conosco de fidelidade. E nós até dizemos que nós temos um compromisso de fidelidade com Ele. Mas diante da circunstância, muitas vezes nós queremos apresentar para o Senhor uma outra alternativa. Porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes. E é interessante que Abraão, ele não desiste daquele homem. Porque diante dessa negativa, Abraão, sendo quem ele era, um homem poderoso, ele podia pegar e descartar esse homem e falar: não, quer saber? Você é um vacilão. Vou arrumar outro. Vou incumbir outra pessoa. Mas ele pega e fala, ele não desiste daquele homem, ele pega e fala: olha, deixa eu te falar o seguinte, a missão que eu estou te dando, eu quero que você tenha um compromisso de fidelidade, mas eu quero te dizer que você não vai fazer isso sozinho. Não vai ser pela sua própria capacidade, nem pela minha palavra, mas é porque o Senhor poderoso, Ele vai enviar o anjo, e o anjo vai na tua frente. E isso é a garantia de que aquilo que eu estou dizendo para você fazer, que irá acontecer. Essa é a garantia. Eu quero dizer para você, da mesma maneira que muitas vezes quando você se encontra incapaz, eu quero dizer para você, o Senhor está à frente. O Senhor está à frente. O Senhor está à frente. Ainda que em alguns instantes, ainda que diante da circunstância, os seus olhos ou os meus olhos não consigam enxergar, eu quero afirmar para você, pela palavra do Senhor, o Senhor vai à frente. O Senhor vai à frente. E essa é a garantia de que vai se cumprir aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Então a missão que foi dada, ela será cumprida, não pela capacidade humana, não pela capacidade intelectual, mas ela será cumprida, porque Deus vai à frente. Amém?
quero ler mais à frente ainda no mesmo capítulo, lá no versículo 34, fala o seguinte: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho, a meu senhor. Depois de sua velhice, ele deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Verás, porém, a casa de meu pai e a minha família, e tomarás uma mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes a mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meus pais. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família. E se não te der, livre serás do seu juramento, do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: peço-te que dê-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: beba tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do Senhor, do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, e desceu à fonte, e tirou a água, e lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro, e sobre si disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então aqui, esse servo, ele estava falando, depois do encontro, né, ele estava falando o que ele tinha ido fazer lá naquele lugar, ele estava contando como ele tinha recebido a orientação, qual orientação ele tinha recebido, e ele está apresentando para aquelas pessoas aquilo que Deus havia concedido. Agora, o que é interessante aqui é que Abraão, ele pega e fala: Deus enviará o anjo dele à sua frente, para que você seja bem sucedido. Mas aconteceu aqui uma coisa: esse homem, ele foi, e quando ele chegou lá na localidade, lá no local onde era a terra da qual ele também tinha saído junto com Abraão, ele faz uma coisa: ele coloca a vida dele diante de Deus. Ele começa a orar. Ele pede para que Deus o abençoe. Ele pede para que Deus opere. Eu quero dizer para você que não é o suficiente nós sabermos que Deus está nos
Senhor está na nossa frente, nós também precisamos reconhecer a nossa limitação e pedir para que Ele nos abençoe. E pedir para que Ele se revele a nós. Porque nos dias de hoje muitas pessoas têm andado enganadas. Porque de ouvir falar, elas estão caminhando e elas estão querendo coisas, mas elas não se submetem a Deus. Elas não buscam a Deus. Elas falam, olha, o Ismael disse lá, naquele dia, o Ismael leu lá a Bíblia, o Ismael pegou e afirmou lá, mas elas não buscam por elas. Nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Talvez algumas coisas não estão acontecendo. Talvez você esteja enfrentando algumas situações. Aqui no texto fala que esse homem, ele coloca diante de Deus uma situação, um sinal. Um sinal. Ele fala, olha, se acontecer desse jeito, aí eu vou ter certeza. E para que ele fizesse isso, ele entendia que ele poderia receber de Deus aquilo. Então, às vezes, nós estamos falando com o Senhor, mas nós não estamos falando crendo. Nós só estamos falando. Nós não estamos... não quero que você comece a usar uma expressão errada. Não é determinar, mas é colocar diante de Deus, para que Ele se revele a você. É se colocar diante de Deus, para que Ele se revele a você. Foi isso que esse servo fez. Ele falou, Senhor, olha, como o Senhor tem abençoado o meu Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. E existe aqui uma situação, eu coloco diante do Senhor. Se isso acontecer, eu terei a convicção de que o Senhor está comigo. Eu quero encerrar essa breve meditação dizendo a vocês, como a mim mesmo, nós precisamos ter um compromisso. Nós precisamos nos comprometer com o nosso Senhor. Nós precisamos não apenas viver por um conhecimento, mas ao nos comprometermos, nós precisamos nos relacionar. Abraão tinha uma experiência e ele tinha uma convicção. Ele chama o servo e ele passa uma missão. E ele fala que Deus estaria com ele. Mas aquele servo, ele aprende e ele entende que para as coisas acontecerem, ele precisava se relacionar e ter um relacionamento com Deus. Ele precisava clamar a Deus com a sua própria voz, com a sua vida. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos relacionarmos com Deus diante de um compromisso que nós temos com Ele. Eu creio que todos vocês têm um compromisso com o Senhor.
creio que todos vocês já têm uma experiência com o Senhor. Eu creio que todos vocês têm vivido desafios. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos desenvolver cada vez mais nosso relacionamento com Ele, para que nós possamos enxergar